Caleri ainda volta ao São Paulo em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, virou vilão para a grande maioria de torcedores alviverdes depois do 3-0 no Equador. Bora te contar também sobre uma nova parceria no Corinthians, dono do Cruzeiro abrindo o jogo, sobre projeções de 2025 e 2026. Quero contar também que o Flamengo terá um time bastante mexido para o confronto contra o Fortaleza nesse sábado. Para completar, Vasco, Botafogo, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Só pedir para você fazer parte do meu grupo do Telegram. Mas Nicola, por que eu deveria fazer parte do seu grupo do Telegram? Vou te explicar. Por lá, eu e uma equipe especialista em apostas esportivas vamos dar sugestões para vocês ao longo de todos os dias e sem gastar absolutamente nada. Você clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram e a partir daí vai passar a receber sugestões. Você vai naquela que você achar mais interessante. Combinado? Já estamos com mais de 35 mil pessoas no grupo e muito índice de acerto. Dá para dizer que tem bastante gente feliz. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa. Gustavo Henrique, Tauan e Igor Torres estão de volta à Lusa depois de jogarem por empréstimo no Caxias, time que não conseguiu acesso da Série C para a Série B. Já Marquinhos, lateral direito que pertence ao Atlético Paranaense, contei para vocês num vídeo dessa quinta-feira sobre a possibilidade dele não ficar no Furacão, certo? Pois bem, a proposta feita pelo Atlético para esse jogador de apenas 16 anos de idade, que é titular do Sub-17, não foi aceita. E hoje o Marquinhos negocia com 3 SAFs do futebol brasileiro. Nos próximos dias teremos novidades sobre o caso. Quero falar também sobre a Conmebol, que garantiu a seus patrocinadores que a final da Libertadores da América será disputada na cidade de Lima, no Peru. Havia muita dúvida por conta de todo o ambiente político conturbado na capital peruana. Bora mudar de assunto e falar sobre o Botafogo, que atrasou o prêmio combinado com os atletas em relação à Copa do Mundo de Clubes. Você vai lembrar da campanha do Botafogo, com vitórias sobre o PSG, enorme barulho, mais eliminação para o Palmeiras no primeiro mata-mata. Pois bem, o prêmio havia sido combinado com os atletas, mas não foi pago. E recentemente líderes do grupo foram cobrar os dirigentes. Botafogo alega não ter capacidade financeira para fazer a quitação e sugeriu um parcelamento em 12 vezes. Os jogadores não gostaram e têm cobrado, segundo o Botafogo, um valor superior àquele combinado inicialmente. Segundo o Botafogo, o bicho seria de 15 milhões de reais. Hoje os atletas pedem algo na casa dos 25 milhões de reais. Com a observação de que o Botafogo, por conta da presença no torneio, recebeu 146 milhões de reais da FIFA. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pode se complicar nas próximas semanas em relação a um processo aberto na FIFA. O Benfica se cansou de esperar pelo pagamento da grana relacionada a João Vitor e abriu um processo contra o Cruz Maltino. A cobrança é de 4 milhões e 400 mil euros, ou mais ou menos 28 milhões de reais. E essa dívida se deve a 2 situações. A primeira delas, da compra do João Vitor junto ao Benfica. A dívida do Vasco, segundo o clube português, é de 3 milhões de euros. Outro 1 milhão e 400 mil euros se dá pelo não repasse feito pelo Vasco de 30% do negócio quando da transferência do João Vitor para o CSKA da Rússia. O que se sabe é que o Vasco deve e alega que não pagou por conta da dificuldade com o fluxo de caixa. O risco é de o Vasco ser condenado pela FIFA em primeira instância e pela Corte Arbitral do Esporte em segunda instância a um transfer ban. Dá para dizer que o João Vitor foi um dos piores negócios recentes da história do clube, atleta comprado por 6 milhões de euros, e o fato de o Vasco ter se garantido na primeira divisão na temporada passada valeu ao Benfica mais 1 milhão de euros em bônus. Quero falar agora sobre o Flamengo, que deve ter um time bastante mexido para o confronto contra o Fortaleza na noite desse sábado no Castelão. Vale a lembrança de que Flamengo e Palmeiras têm a mesma pontuação na liderança do Campeonato Brasileiro, 61 pontos para cada, e o Palmeiras só está na frente por ter mais vitórias do que seu adversário. Pois bem, são vários os problemas, são 6 desfalques certos. O Pedro, centroavante, suspenso e machucado. O Pulgar e o Carrascal estão suspensos.
Léo Ortiz, por conta de um trauma no tornozelo, será poupado e nem viajou. Situação parecida do Alexandro. Por causa de um controle de carga, o lateral, que é mais veterano, nem sequer viajou com o restante do elenco. De La Cruz é mais uma baixa. O meio uruguaio sentiu uma virose, teve problemas ao longo da semana e também foi descartado. Por outro lado, se há muitas baixas, há alguém que reapareceu na lista de relacionados, o Wallace Ian. Jogador que perdeu espaço depois de uma expulsão boba na derrota contra o Bahia. Jogador nem foi relacionado contra Palmeiras e Racing. Chegou a ser flagrado numa balada às 3 da manhã do domingo, no dia do jogo contra o Palmeiras. Ele é uma das novidades desse elenco que já embarcou rumo à capital cearense. O jogo é super importante para o Flamengo, mas vale a lembrança de que depois do confronto contra o Fortaleza, o Flamengo viaja à Argentina precisando pelo menos de um empate contra o Racing no jogo de volta das semifinais da Libertadores da América. Só para completar, registrar que o Fortaleza, adversário desse sábado, é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro em 15 jogos no Castelão, 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Você tem palpite para esse jogo? Já usa o espaço para comentário, registra agora mesmo o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, resolveu abrir o jogo e falou sobre uma série de coisas. Para começar, a respeito do que ele pensa para essa reta final de temporada. Abre aspas para o dono da SAF Cruzeirense: a gente está no caminho certo, trabalhando muito. A esperança é grande na Copa do Brasil, queremos chegar à final, essa é a nossa meta. Sobre o título do Campeonato Brasileiro, declaração do dono da SAF Cruzeirense: difícil. Tem Palmeiras e Flamengo que estão na nossa frente e tem um grupo maior de jogadores além de mais investimento. Acho o Brasileirão muito difícil. Estamos correndo por fora. O que vier é lucro. Só para lembrar que essa rodada pode dar uma mudada na configuração do Campeonato Brasileiro. Hoje, Palmeiras e Flamengo, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, aparecem com 61 pontos. O Cruzeiro tem 56. Digamos que o Flamengo tropece contra o Fortaleza e o Cruzeiro consiga vencer o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. O Cruzeiro iria para 59 e ficaria a 2 pontos dos líderes do campeonato, ainda que com um jogo a mais, mas nesse momento, Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeirense, vê o título do Campeonato Brasileiro como distante. E você, torcedor do Cruzeiro, ainda tem esperança? Já se manifeste agora mesmo no espaço para comentário, beleza? Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar, o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Hora de falar sobre o Palmeiras. Qual o grande responsável pela derrota do Verdão por 3-0 para a LDU na noite dessa quinta-feira em Quito? Para a grande maioria de torcedores do Palmeiras nas redes sociais, o maior culpado é Abel Ferreira. Dá para perceber em qualquer rede social de torcedor palmeirense que o português queimou seu filme. Nada que altere o preço do dólar ou o status dele para a próxima temporada. Leila segue convencidíssima de que o Abel Ferreira tem de ficar e precisa assinar logo a proposta de renovação de contrato feita por ela. Mas, entre torcedores, tem muita gente contestando o trabalho do treinador e escolhas para o jogo dessa quinta-feira. A começar pela presença de Rafael Veiga entre os titulares. O Veiga, de fato, não foi bem. Outra mudança criticada: a ausência do Aníbal Moreno para a entrada do M. Martínez. É só importante contar que o Palmeiras divulgou um diagnóstico de edema na panturrilha esquerda do Aníbal Moreno, o que justifica a ausência do volante, que tem mais capacidade de marcação. 2 dos 3 gols da LDU marcados no primeiro tempo aconteceram num setor onde o M. Martínez deveria estar posicionado. Presença do Piquerez muitas vezes como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo também não funcionou e rendeu mais críticas ao treinador. A verdade é que o Palmeiras fez um dos seus piores jogos na temporada de 2025.
E esse jogo ruim vem depois de uma série muito boa de partidas. Mesmo da derrota por 3-2 para o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras foi melhor do que o adversário e criou uma série de oportunidades para vencer. Só para completar, é importante registrar que o resultado de 3-0 em Quito vai obrigar o Palmeiras a vencer por 4 ou mais gols de diferença na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Em caso de vitória por 3 gols, decisão nos pênaltis. A pergunta que eu deixo para você: Palmeiras ainda tem chance de passar a final da Libertadores da América e mais? Qual o culpado pela derrota por 3-0? Enumere e classifique os culpados na lista, no espaço para comentários, beleza? Quero responder agora se Caleri pode voltar ao São Paulo em 2025. O atacante argentino completou nessa quinta-feira 6 meses desde a cirurgia. Ele, no dia 23 de abril, passou por um processo cirúrgico para correção de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Período de recuperação costuma ser de 7 a 9 meses. E o Caleri já está na fase de transição. Isso significa que o argentino já não fica mais no departamento médico. Ele deixou o departamento médico e tem feito uma série de trabalhos no campo, ainda sem a presença dos companheiros e também sem atividades com bola. Pergunta foi feita para um dirigente importante do São Paulo: o Caleri volta nessa temporada? A resposta: a chance é pequena, mas não dá para descartar. E não dá para descartar porque o Caleri tem feito todos os esforços para antecipar esse movimento. Não há pressa por parte dos dirigentes. São Paulo prefere ter o Caleri bem na pré-temporada, de olho em 2026, do que acelerar um processo colocando em risco a recuperação do atleta. O Caleri não pensa assim. O Caleri entende que precisa voltar a jogar até para ajudar o São Paulo. Até por isso ele continua fazendo tratamento em muitos períodos, muito mais do que qualquer outro jogador com esse tipo de lesão. Só para completar, vale a lembrança de que o São Paulo ainda faz mais 9 jogos até 7 de dezembro, data da última rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de mais ou menos 1 mês e meio até o fim das atividades do São Paulo. E é nesse período que o Caleri pretende jogar pelo menos 3 ou 4 dos 9 jogos que o São Paulo ainda faz. Próxima partida contra o Bahia, no Morumbi. Depois o São Paulo visita o Vasco, recebe o Flamengo, recebe o Bragantino, visita o Corinthians, recebe o Juventude, visita o Fluminense, recebe o Internacional e se despede do Campeonato Brasileiro de 2025 contra o Vitória. Dentro do São Paulo há uma convicção de que só vale a pena acelerar esse processo se a presença do Caleri for decisiva, por exemplo, para uma classificação de Libertadores da América. Caso contrário, a opção dos dirigentes é por segurá-lo. Resta saber se eles vão conseguir convencer o Caleri a não jogar nessa temporada. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente retorna a partir das 7, tem live do Nicola. Tchau!